Olá, Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o canal Iremar Pedagogo no Campo. Pessoal, esse vídeo que eu trouxe para vocês aí principalmente para os professores que eu mesmo moro aqui no município de Cruz do Espírito Santo e às vezes a gente tenta buscar algumas atividades, pesquisa e não consegue encontrar sobre a história do município, né? Então aí eu trouxe essa atividade, né, que é uma atividade elaborada por mim, e nessa atividade aí eu trago aí um texto, né, um pequeno texto onde eu fiz a pesquisa, trouxe aí sobre o município de Cruz do Espírito Santo, certo? Aí você vê que a escola é a escola Edson Cunha, que é a escola que eu trabalho, certo? E aí a gente tem Cruz do Espírito Santo, né? Então aí tem uma breve, né, sobre a história do município, certo? Quem foram os habitantes, né? A primeira cheia, quando foi que aconteceu, a segunda cheia, certo? O ano que foi para a sede foi chamado de Maguari, né? O município chegou a ser chamado de Maguari. Então, tudo isso aí a gente trouxe aí nessa atividade, né? Uma atividade aí que dá para você trabalhar aí uma sequência com os alunos, uma sequência didática, tá? E aí a gente vê aí a bandeira, né? Quando a bandeira foi criada, a bandeira do município de Cruz, certo? E descendo um pouco mais, a gente vai aí já para uma atividade com os alunos, depois de a gente ter trazido todo o conteúdo, né? Ter falado bastante sobre o município. A gente traz aí um mapa onde tem a localização exata do município, né? Porque é muito difícil encontrar essa localização. Às vezes a gente encontra mais o município de Sapé, Santa Rita, e não encontramos. Então neste mapa aí a gente vê que Cruz, né, fica entre Sapé e Santa Rita, né, cidade de Cruz do Espírito Santo. E a atividade, né, é uma atividade que pode ser trabalhada até o 5º ano, né? Então o professor também pode pegar essa atividade aí e elaborar para a sua turma, né? Dependendo da turma. E aí a gente vê aí, o aluno vai responder, certo? De acordo com o texto. Então o texto que o aluno leu, ele vai responder essas questões. Na primeira questão está dizendo aí: cite 2 cidades que fazem limites com Cruz do Espírito Santo. Então o aluno vai aqui no mapa, vê no mapa 2 cidades que faz limites com Cruz do Espírito Santo, né? Aí a gente já trabalha aí geografia, que é os limites dos municípios, né? Então o aluno vai lá, vê quais são as 2 cidades que faz limites e escreve. 2. Suas terras foram habitadas pelos índios. Então o aluno vai lá no texto, identifica quais foram os índios, né, que habitaram as terras de Cruz do Espírito Santo, ok? Questão 3. Onde fica o povoado que deu origem ao município? A posição, né, que fica no caso o povoado, né? Então aí o aluno vai lá no texto também encontra, já que é uma interpretação. 4. O Engenho Espírito Santo era propriedade de quem? Certo? Então aí o aluno vai identificar quem era o dono do Engenho Espírito Santo, né? O Engenho Espírito Santo que deu nome à cidade, né? E depois, quando veio a enchente com a cruz de madeira, ficou Cruz do Espírito Santo. Aí a gente vai o quê? A gente já vai aqui, ó, né, neste dia aí que a gente já pode trabalhar história, geografia, português
e já temos uma atividade de matemática aqui, ó. Certo? Não, aqui ainda não temos não. Aqui, qual ano... Desculpa, pessoal. Qual ano que houve a grande enchente, deixando uma cruz de madeira? Aí o aluno vai lá no texto, pega o ano que aconteceu, né, que deixou essa cruz de madeira, ok? E aí uma atividade onde o aluno vai separar as sílabas das palavras. E essas palavras são palavras do texto, né? Madeira, município, Tabajara, espírito, engenho, Paraíba. E aí a gente não perde o foco, né, do conteúdo que a gente está trabalhando, que é a emancipação política do município de Cruz do Espírito Santo. Aí a gente pode ir no segundo dia, terceiro dia, dependendo, né? A gente já vai para onde? Trabalhar forme, frase com as imagens. Então essas imagens aí são relacionadas também ao município, né? A igreja do município, né? Que tem a matriz lá, a igreja no centro lá, praticamente do município de Cruz. E o aluno vai escrever uma frase. Aí a gente vai trabalhar a questão da leitura, a questão da escrita do aluno, né? Então aí embaixo nós temos B, o índio, né? Que o índio fez parte da história do município, né? Que foi os índios tabajaras que ocupavam aí as terras de Cruz do Espírito Santo. E abaixo nós temos um rio, né? Que o rio Paraíba, que é o rio próximo à Cruz do Espírito Santo, que trouxe essas enchentes, né? Que de vez em quando acontece essas enchentes aí lá no rio, tá bom? Então, quando a gente chega aqui, certo? Depois da questão C, onde o aluno faz as frases. Então, aí a gente já vamos descobrir, certo? Quantos anos faz desde a primeira enchente? Aí a gente já entra em matemática. Olha como é interessante, porque a gente, num conteúdo só, a gente está trabalhando história, geografia, português e matemática. Então aí o aluno vai fazer o quê? O aluno vai identificar o ano que houve a primeira cheia e qual o ano atual que o aluno está. Então ele vai fazer uma subtração, ele vai pegar o ano atual menos o ano que aconteceu a cheia. E aí ele vai identificar quantos anos faz, tá? Aí na questão B tem quanto tempo, certo? A sede do município passou na cidade de Sapé. Então vai lá no texto, identifica a partir de quando a sede do município foi para Sapé e pega o ano atual que o aluno está e faz uma subtração, também trabalhando matemática, né? Aqui a gente trabalha mais subtração. Mais uma atividade aqui de matemática. Quanto tempo passou com o nome Maguari? Sempre o aluno vai ter que identificar o ano que iniciou esse nome Maguari. Aí ele vai ter que saber o ano atual que ele está, e aí ele faz uma subtração e ele consegue chegar ao resultado, né? Qualquer coisa o professor auxilia o aluno aí nessa atividade aí. Se o aluno tiver dificuldade em fazer esse cálculo, qualquer coisa o professor faz o cálculo no quadro, alguma coisa assim, dependendo da turma, né, e da dificuldade do aluno. Questão D. Se o município foi emancipado em 1896, quanto tempo faz? Mais um ano, né? Subtração, que o aluno vai identificar quanto tempo faz da emancipação política do município. Mais uma vez ele tem que pegar o ano atual e menos o ano da emancipação política. Ok? Aí nós vamos agora, então aí a gente já trabalhamos já a matemática, né? E aí para não ficar cansativo a gente pode pegar aí 2 questões dessa num dia, 2 em outro e assim por diante. Aí a gente já vamos para uma atividade, né, de arte. Nessa atividade de arte aí o aluno vai fazer o quê? Cole papel picado na cruz. Então o aluno vai pegar papel picado, né, e aí ele vai colar na cruz e vai ficar bem interessante aí. Aí a gente já trabalha a matéria de arte com o aluno.
prosseguindo, certo? E não podia faltar, né, pessoal, aí o hino do município de Cruz do Espírito Santo. Aí não podia faltar de maneira nenhuma. E aí, antes de você passar o hino para os alunos, né, uma cópia, os alunos precisam ouvir o hino, certo? Se for preciso 2, 3 vezes, cantar lá com os alunos o hino nacional, o hino do município de Cruz. E depois que esses alunos lê 2, 3 vezes, se for preciso, pergunta a eles: vocês querem que a gente ouça novamente? Se eles vamos ouvir novamente, ouve novamente, tá? E depois pega uma cópia, uma xerox, e entrega para cada um deles, certo? E aí esses alunos eles vão fazer o quê? Eles vão pegar, de acordo com o hino, vão responder nos espaços que está faltando as palavras que estão faltando de acordo com o hino da cidade de Cruz do Espírito Santo. Mais uma atividade muito boa que a gente vai trabalhar a leitura, a escrita do aluno, tá? E aí, se o aluno for uma turma de terceiro, segundo ano, você pode até trabalhar a questão de ir lendo junto com eles e ir soletrando a palavra mesmo, para eles ir escrevendo, entendeu? E assim por diante. Mas é uma atividade muito boa que traz muito resultado, essa atividade aí deles fazer aí, né? Responder esses espaços em aberto. Aí a gente chegamos aqui, né? Que são os filhos ilustres de Cruz do Espírito Santo. E aí eu trouxe alguns filhos ilustres, né? Fiz algumas pesquisas e encontrei alguns, né? Augusto dos Anjos, que é poeta, Aristides Lobo, né? Que ele é político, jornalista, Felipe Moreira Lima, né? Que ele é militar e político. Pessoal, se assim não porque as letras estão pequenas, né? Eu estou tentando ler aqui e passando as coordenadas, mas vamos embora. José Pereira, né? Que ele era advogado. Então esse daí foi alguns filhos ilustres, mas aqui embaixo ainda tem mais. Maílson Ferreira da Nóbrega, que ele era economista. Oswaldo Figueiro do Vale, que era político, e Duval, né, que é jogador de futebol, conhecido em Cruz do Espírito Santo e no Brasil, tá? Então aí a gente traz uma atividade muito boa, que pode ser aí trabalhada segundo, terceiro, quarto, quinto ano, dependendo dos alunos aí. Os alunos vão fazer o que? Ligue os filhos ilustres de acordo com as características deles. Então aí, Duval, o aluno vai identificar, né? É poeta, jornalista, militar, advogado, jogador. Aí o aluno vai lá, faz a leitura. Duval é jogador, então liga para jogador, certo? E assim por diante, os outros também. Felipe Moreira é o que? Poeta, jornalista, militar, advogado e assim por diante. Tá, pessoal? É uma atividade muito bacana também, que dá para trabalhar assim com os alunos, tranquilamente. E aí a gente tem a Igreja Matriz, né, que é um símbolo do município de Cruz do Espírito Santo, e aí não podia faltar de maneira nenhuma, certo? E aí é uma atividade de pintura, onde os alunos vão pintar a Igreja Matriz do município de Cruz do Espírito Santo, né, já que é uma cidade bastante religiosa, onde a gente também já trabalha também ensino religioso, né, que é as religiões, tá? Mais embaixo nós temos mais uma atividade, né? E nessa atividade aí, pinte, depois relacionar a coluna, as colunas, né? Pinte e depois relacione a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então vai pegar a coluna 2 relacionada de acordo com a 1. Isso aí é sobre já o brasão de Cruz do Espírito Santo. Então nós temos aí a cruz,
Se a cruz for uma dessas, tiver uma dessas daqui, certo? O aluno vai lá no espacinho, bota o número 1. 2, o bueiro. O bueiro significa o quê? O aluno vai ler. Número 2. Número 3, a água. Água significa o quê? O aluno vai ler e escreve. A espada significa o quê? E assim por diante. O aluno vai fazer essa atividade, identificar, né? Cada parte do brasão tem suas características. Tá bom, pessoal? Então, pode ser trabalhado numa sequência didática, onde pode ser trabalhado aí durante, sei lá, uma semana, 3 dias, né? O professor quem vai dizer a melhor forma de trabalhar essa sequência, e sempre valorizando, né, junto com os alunos, o município que eles moram, né, a comunidade que eles moram, sempre visando isso. Então, pessoal, você está no canal Iremar Pedagogo no Campo. Se você gostou do vídeo aí, se inscreve aí, ajuda o nosso canal aí a crescer aí cada vez mais. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.